que é uma manhã profética, não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus já está sendo pregada aqui nessa manhã. Então, que Deus possa abençoar todos os irmãos que vieram aqui nessa manhã. Amém? Louvado seja Deus. Quem encontrou Atos 9, versículo 15 e 16, diga amém. Está escrito assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. No 3, vamos ler os 2 versículos todos juntos? 3. Maravilha, sente glorificando ao Senhor. Irmãos, nesse trimestre, nesse 4º trimestre, último trimestre, nós falamos acerca de personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Nessas 12 lições que foram ministradas, nós falamos sobre homens e mulheres. E você for perceber, até de uma forma bem simples, você vai perceber que foram homens e mulheres que não foram super-homens e super-mulheres. Foram homens e mulheres comuns, mas que se permitiram viver o propósito de Deus e viveram também o extraordinário de Deus. Homens que estavam vivendo no seu cotidiano, mas que a partir do momento que entendeu o chamado de Deus, aceitou o chamado de Deus, entendeu o propósito de Deus, cumpriu o propósito de Deus, eles foram relevantes na sua geração, no seu tempo. Isso aqui serve para nós também. Nós somos pessoas simples, limitadas, temos as nossas fraquezas, mas se nós nos permitirmos que esse Deus grande, poderoso, o grande eu sou, cumpra em nós aquilo que Ele já tem pré-estabelecido, eu e você também vamos ser relevantes em nossa geração. É importante ressaltar isso, por quê? Porque a história bíblica, ou a história de Deus, ela não é composta de super-homens ou de mulher maravilhas, mas não, foram de homens simples, limitados, com os mesmos desejos, as mesmas fragilidades que nós temos, mas se permitiram, aproveitaram a oportunidade que lhe foi posta e viveram o extraordinário de Deus. Se você se permitir, meu irmão, ainda no teu tempo, ainda na tua geração, você vai viver o extraordinário de Deus, porque não é você, é Deus. Não está em você, está em Deus. Não se resume em você, está naquele que te chamou e tem poder de te capacitar para fazer uma grande obra. Então, nesse 4º trimestre, nós estudamos sobre homens e mulheres que permaneceram fiéis e se tornaram na história homens e mulheres relevantes, até para nós hoje mesmo, como inspiração e como exemplo. E na lição de hoje, irmãos, vamos falar sobre Paulo. Dispensa comentários, porque é um dos personagens, tanto dentro da comunidade cristã como fora dela, é um personagem bastante conhecido. 13 cartas pastorais, doutrinárias, né, que foram escritas por ele, né, de sua própria autoria, em momentos de liberdade, em momentos de prisão. Esse homem ele foi bastante relevante para a sua geração, para o seu tempo, e permanece até hoje. Mas eu pedi que os irmãos lessem comigo em Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16, pedi à mídia, por gentileza, se puder deixar aqui. Dentro desses 2 versículos, irmãos, nós vamos entender um pouco melhor tudo aquilo que aconteceu, que fora relatado aqui pelo comentarista em nossa lição. Preste bem atenção, o versículo 15 vai dizer assim:
Deus dizendo a Ananias. Você que não consegue ler aqui, você pode deixar a tua Bíblia aberta. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim é um vaso. Este para mim é um vaso. Deus dizendo a Ananias acerca de quem? De Paulo. Deus não está dizendo para Ananias que vai escolher a Paulo. Deus está dizendo que Paulo já é um vaso escolhido. Preste bem atenção. Deus não está dizendo que ainda vai escolher. Deus está dizendo que já escolheu a Paulo. Então, quando Ananias recebe essa mensagem, ele sabe que está sendo direcionado a alguém que Deus escolheu, que Deus separou. Paulo não vai ser, ele foi escolhido por Deus. E quando Paulo foi escolhido por Deus, talvez alguém diga, no caminho para Damasco, o encontro que ele teve com Jesus, ali foi a escolha. Não foi ali a escolha. Gálatas 1, versículo 4, se não me falha a memória. Desculpa, Gálatas 1, versículo 15. Você pode abrir comigo Gálatas 1, 15? A mídia, se puder colocar também, por favor. Olha Paulo escrevendo aos Gálatas. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, ele chamou pela sua graça. E algumas versões vai dizer que Paulo vai estar dizendo aos Gálatas que Deus, Jesus, o separou no ventre da sua mãe. Adalberto, o que você quer dizer? Não foi no caminho para Damasco que Deus escolheu a Saulo? Não. No caminho para Damasco, Deus resgatou a Saulo, porque ele escolheu no ventre. Adalberto, o que você está querendo dizer com isso? É simples, Deus está indo resgatar alguém que ele já tinha escolhido no ventre. Preste bem atenção, talvez você entrou aqui nessa manhã com filho desviado, marido desviado, filha desviada. Preste bem atenção, Deus vai lá resgatar, porque Ele escolheu primeiro. A história não começa quando Ele vai lá resgatar, a história começa quando, desde o ventre, Ele já separou. Então Paulo aqui está dizendo, em outras palavras, não foi o encontro no caminho para Damasco que ele me separou, ele me escolheu. Por quê? Porque desde o ventre da minha mãe, eu já era separado. Então eu vejo um Jesus indo resgatar aquele que ele já separou. Glória a Deus. Então, quando Jesus fala para Ananias, Ananias, vai lá, porque ele, para mim, é um vaso escolhido. Eu não vou escolher, eu não estou escolhendo, eu já escolhi. É isso que você tem que entender nessa manhã. Não é o teu cenário que vai definir, não é o que você está vivendo que vai definir. Deus já te escolheu, independente do momento, do tempo, do cenário que você está vivendo hoje. E Ele te escolheu para quê? E o texto vai dizer, versículo 15. Ô ventinho bom, já tirou da página. Vai, porque este para mim é um instrumento escolhido, ou vaso escolhido, para levar, para finalidade, propósito. Então Deus escolheu no ventre para um propósito. E qual é o propósito? Para levar meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel. Deus não escolhe sem propósito. Deus escolhe porque tem um propósito. Preste bem atenção.
Paulo não nasceu e Deus escolheu. Paulo só nasceu porque Deus escolheu. Eu vou repetir isso aqui para você. Não foi o teu nascimento que fez com que Deus te escolhesse. Preste bem atenção. Tu só nasceu porque primeiro Ele te escolheu. No ventre da mãe, Ele sopra o fôlego de vida. Na concepção, Deus sopra a vida. Mas quando você lê Efésios 1:4, o texto vai dizer que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de te formar no ventre materno, você já foi uma escolha de Deus. Então, Jeremias, não fale que não passe de uma criança, porque antes eu já tinha te escolhido. Preste bem atenção, se você está aqui nessa manhã, não é obra do acaso. Se você está aqui nessa manhã, não é o fruto do amor dos seus pais. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus te escolheu. O ventre só foi a ferramenta usada para gerar, materializar aquilo que em espírito Ele já decidiu. Então, Ananias, eu não vou escolher, eu já escolhi. E escolhi porque tenho um propósito, para que ele vai levar o meu nome aos gentios e reis. Versículo 15, propósito. Mas olha o versículo 16, eu queria que alguém me ajudasse no versículo 16. Tiago, Renê, você pode ler o versículo 16 para mim? No microfone aqui? Tem como usar, pastor? Posso? Pode, fica à vontade. Preste bem atenção. Nós vamos tocar aqui num assunto, irmão, bastante poderoso. Essa manhã é uma manhã de imersão. Imersão é um negócio mais... Tá? 9. Lê o versículo 15 primeiro. Ó. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. 16. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Mostrarei o quê? Mostrarei a ele o quanto... Peraí. Ele vai mostrar ainda não mostrou. Não mostrou. Na escolha, ele já escolheu. Então, a escolha, ela já fora revelada, junto com o propósito. Mas o sofrimento, o texto vai dizer que eu ainda... Então, no momento do chamado e da revelação do propósito, Deus oculta o sofrimento? Não. No momento da escolha, do chamado, da revelação e da revelação do propósito, Deus oculta o sofrimento? Deus sabe que Paulo vai sofrer, mas Paulo não. Deus não oculta Ananias, Ele não oculta. Ananias, Ele vai ver, Ele vai entender, Ele vai conhecer quanto importa sofrer pelo meu. Só que o sofrimento, ele vem após a revelação do propósito. Então Deus chama, revela o propósito, só que depois Ele fala do sofrimento. Por quê, Adalberto? Porque se Ele fala do sofrimento antes... Tinha muita gente correndo até hoje. Porque quando Deus fala, você vai ser um cantor, você vai ser um pregador. Pastor Ariosto, você vai ser um pregador. Maravilha. Deus me chamou, me escolheu. Mas se Deus começa falando, antes do pastor, você vai passar por isso. Meu irmão, o coração aperta. O coração aperta, por quê? Porque ninguém quer sofrer. Mas preste atenção, o sofrimento não é porque Deus quer, o sofrimento é porque faz parte do propósito. Então Deus está escolhendo, Deus está revelando o propósito e está dizendo que o sofrimento faz parte do propósito. Deus não está lá sentado, sorrindo, alegre em te ver sofrer, mas Ele entende que tudo que você está passando faz parte do propósito. Porque queremos ser escolhidos, queremos fazer parte do propósito, mas quem está disposto a viver os sofrimentos? Ananias, ele é um vaso escolhido,
eu não vou escolher, eu já escolhi. E eu escolhi para um propósito, para que vá levar o meu nome. Só que no meio da escolha, no meio do propósito, existe algo chamado sofrimento. E é aqui que nós temos que ter discernimento. Por quê? Porque tem muita gente que no primeiro sofrimento larga o propósito. Tem muita gente que no primeiro vento que sopra, pula do barco. Tem muita gente que no primeiro problema que começa a vivenciar, quer entregar a carteirinha, quer falar para o pastor, pastor, não quero mais ficar de frente a esse departamento. Por quê? Porque está difícil, estou sofrendo, porque acha que sofrimento e propósito não são coisas que estão a mesma vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Deus não está batendo palma pelo teu sofrimento, mas Ele permite e entende que o sofrimento é necessário para que você amadureça e cumpra o propósito. Então preste bem atenção, se você está aqui nessa manhã, é porque Deus de antemão te escolheu. Se você está aqui nessa manhã, é porque você também tem um propósito. E se você foi escolhido e tem um propósito, eu tenho uma boa notícia: você vai sofrer. O glória fica difícil, pastor, nessa hora. Porque se eu falar aqui, se Deus te escolheu, se Deus tem um propósito na tua vida e as bênçãos vão te alcançar, meu irmão, é pulo. Mas se você foi escolhido, se você tem um propósito, os problemas eles vão chegar uma hora ou outra. Então preste atenção, o sofrimento nunca foi para matar, o sofrimento nunca foi para você desistir, o sofrimento nunca foi para você voltar atrás, o sofrimento nunca foi para você fechar o teu coração contra o seu irmão, o sofrimento sempre foi para te aperfeiçoar, para você alcançar aquilo que Deus tem. Sofrimento faz parte. Adalberto, você queria que fizesse parte? Não. Mas se faz parte, eu tenho que viver. Viver tudo aquilo que Deus tem, não é apenas flores, mas também é espinhos. Então Deus está revelando aqui, que Paulo tem um chamado. Tem um chamado porque Deus tem um propósito. E o sofrimento faz parte do propósito. Então você que entrou aqui, talvez com aquele pensamento de coitadinho, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A resposta é simples. Sabe por quê? Porque você foi escolhido. Adalberto, é simples assim, pastor. É simples assim. Por que eu estou sofrendo? Porque você não é qualquer um, você é um escolhido. Por quê? Porque só eu? Porque tudo comigo? Porque você foi escolhido e tem um propósito. Para de ficar choraminguando, ficar dando ênfase a sofrimento. Para de ficar depressivo, entrando em quarto escuro, pelas dificuldades da vida. Isso só sinaliza uma coisa: você é escolhido. Pior seria sofrer tudo que está sofrendo se não fosse escolhido. Porque é melhor viver com Deus tudo isso do que viver tudo isso sem Ele. Então entenda, você, minha irmã, não é uma coitadinha, você é uma escolhida. Meu irmão, entenda, você não é um coitadinho, você é um escolhido. Temos que começar a enfatizar aí. Porque estamos numa geração de mimimi, irmãos. Tanto mimimi, ai, ui, ai, ui, ai. Meu irmão, deixa o mimimi para lá. Mimimi é para quem não foi escolhido. Mas para quem foi, permanece firme e fiel. Por quê? Porque as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória
que há de ser revelada, que há de vir. Meu irmão, a tua alegria não é no sofrimento que você está vivenciando, é naquilo que Deus já tem preparado para aqueles que foram chamados, têm um propósito e sofreram. Por isso que Apocalipse está dizendo a todo momento, ao que vencer. Mas vencer o quê, irmãos? Tu quer vencer sem luta? É ao que vencer. Ao que vencer. Vencer o quê? Vencer essa crise que você está vivendo agora. Vencer esse problema que você está vivenciando agora. Vencer esse cenário controverso que você está inserido. Vencer, muitas das vezes, essa omissão das pessoas que estão à sua volta. Essa rejeição. Vencer tudo isso. Vencendo tudo isso, galardão. Deus não te chamou para perder, meu irmão. Ele te chamou para ser um vencedor. Não tem um versículo dizendo que aos perdedores darei. Para os perdedores não tem nada, já receberam. Agora, para os vencedores. Então, o Ananias tem que entender que aquele a quem Deus está dirigindo ele, é alguém que Deus escolheu. E Paulo vai dizer que ele me escolheu dentro do ventre, ou seja, não foi no caminho de Damasco, ali ele me resgatou, porque me escolher foi dentro do ventre. Preste bem atenção, e aqui eu me dirijo para as irmãs, me dirijo para as mães, preste bem atenção. Quando Deus ele quer levantar uma voz profética, Deus não vai em perfil de WhatsApp, perfil de Facebook, perfil de Instagram. Quando Deus quer levantar alguém, ele visita o ventre, que ele já conheceu lá atrás, tá? Deus continua escolhendo homens e mulheres, não nas redes sociais, continua escolhendo no ventre. Então, mãe, mulher, fica firme. Você foi uma escolhida. Para quê, Adalberto? Talvez para fazer ou para gerar. Alguém que vai mudar a geração. Deus não é como nós, não é como um patrão, que quando quer contratar alguém, Renê, vai lá nos perfis, nas postagens da rede social. Espera aí, esse aqui é legalzinho, esse é bonitinho, essa é bonitinha, esse fala bem. Não, Deus não vai lá. Ele só vai resgatar quem primeiro ele separou no ventre. Então as mulheres têm que entender isso, sabe por quê? Porque a luta para você sempre parece que é maior. O marido está sorrindo e você está chorando. Por quê? É fato, porque ele não tem ventre, tu tem. Não estou aqui minimizando o papel do homem, porque para ter alguém no ventre tem que haver a concepção, marido e mulher. Mas quem gera é quem? Então o teu ventre continua sendo o lugar que Deus vai quando Ele quer levantar alguém. Eu vou repetir isso aqui para ver se as irmãs dão glória. O teu ventre ainda continua sendo o lugar que Deus visita quando Ele quer mudar uma geração. Foi com Samuel, foi com Sansão, foi com Davi. Irmão, a história está cheia de homens e mulheres que mudaram a sua geração. Só que todos eles saíram do ventre. Meu Deus, olha aí. Espera aí. Até Jesus precisou de um. Até Jesus precisou de um. Deus que é um profeta, um sacerdote. Ventre de Ana. Deus quer libertar a tribo de Dan lá, dos midianitas, dos filisteus, daquele povo lá. Vai lá, visita Manoá, ó. Vai ser um menino aí, viu? Preste bem atenção. Mulheres, aqui eu me dirijo para as mulheres. O teu ventre ainda continua sendo o celeiro de profetas, pastores, pregadores, missionárias, homens e mulheres de Deus. Então não estranhe quando as coisas para você ficarem mais estreitas. Preste bem atenção. Paulo, em Gálatas 1,15, ele não está falando que ele me escolheu quando ele falou algo para o meu pai. Não, ele me escolheu ainda na barriga da minha mãe. Olha só, o poder de gerar. Deus
quando quer escolher alguém e dar um propósito, ele vai no ventre. E eu volto aqui a repetir isso. Isso aqui não é jargão, nem frase de pregador. Você não nasceu para Deus te escolher. Você só nasceu porque Deus te escolheu. É o que Paulo está dizendo, Gálatas 1,15. Quando eu fui concebido, Ele soprou a vida no ventre da minha mãe. Ali Ele já me separou. Porque a escolha, Efésios 1,4. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. As coisas espirituais, primeiro. Então, isso que Paulo está falando. Eu fui escolhido por Deus. Eu tenho um propósito por Deus. O sofrimento faz parte desse propósito. E agora, o que eu tenho que fazer? Aí entramos na lição de novo. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Aí vai uma pergunta. Renê, o que é combater o bom combate? Gessé, presbítero Gessé, o que é combater o bom combate? Evangelista Silva, o que é o bom combate? Alguém sabe me responder o que é o bom combate? Porque Paulo fala, combati. Ele não está dizendo que vai combater. Ele está dizendo combati, ou seja, acabei. Já fiz o que tinha que ser feito, já combati. Acabei a carreira, guardei a fé. Aqui, quando Paulo escreve em 2 Timóteo, é entre o 64 e 68 depois de Cristo, já perto da sua morte. Por isso que as palavras dele parecem mais despedida. Depois eu faço uma cronologia rápida aqui para vocês entenderem. Só que ele fala, combati o bom combate. Ele está dizendo isso na carta que ele escreve a Timóteo, entre 64, 67, 68, depois de Cristo. Vamos configurar uma resposta para isso aqui? O texto áureo da lição está ali. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo vai escrever a Coríntios, a carta de Coríntios, em 55, 57, depois de Cristo. Ele vai escrever 1 Coríntios antes de escrever a carta a Timóteo. Então, em Coríntios, que é uma carta que ele escreve primeiro, ele está dizendo, eu subjugo meu corpo, eu esmurro meu corpo, eu reduzo ele à servidão. Por que eu tenho que fazer isso? Para que, depois de ter ganho muitos, eu mesmo não me perca, ou fique reprovado. O que Paulo está dizendo? Você entende melhor quando você lê 1 Timóteo 4,16. Timóteo, ao conselho dele, Timóteo, cuide bem da sã doutrina. Por quê? Porque fazendo assim, tu salvarás a ti mesmo e também aos que te ouvem. Olha a ordem do texto. Salvará primeiro a ti mesmo e depois os outros. Paulo entende que não adianta pregar e chegar no final ser reprovado. Paulo entende que não adianta pregar, levar salvação a todo mundo e no final ele perder a dele. Então ele entende que um bom combate tem que ser combatido. E qual é o bom combate? Não é eu ganhar do lado de fora, mas é eu não perder para mim mesmo, do lado de dentro. Porque não adianta eu ganhar almas e perder as minhas. Porque o que adianta o homem? Ganhar o mundo e perder a sua. Então, quando Paulo fala que combateu o bom combate, não são as vitórias externas, mas é a vitória interna. Eu fiz tudo o que tinha que fazer e no final não me perdi. Combater o bom combate está ligado não apenas às vitórias externas, ao fazer do lado de fora, mas às conquistas internas, porque a todo tempo ele está dizendo, o bem que eu quero fazer, mas o mal, combatendo. O querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuar, está combatendo.
Ele está pregando, almas se convertendo, mas ele está entendendo que, se não tiver cuidado, ele perde a dele. Então ele entende que na jornada, desde a sua conversão, no ano 33 depois de Cristo, até ali 67, 68, quando é a sua morte, ele entende que o maior combate não é pregar para que os outros vivam, mas é pregar e ele viver o que está pregando. A irmã aqui falou muito bem, o maior inimigo do ministério de alguém não é o diabo, é ele mesmo. A irmã falou muito bem. O teu maior inimigo não são os de fora, mas é os de dentro. É os sentimentos, as vontades, os desejos, que muitas vezes te fazem fazer aquilo que Deus não quer que você faça. A primeira pergunta de Deus para Adão: Adão, fez o que eu te mandei não fazer? Ele fez o que não era para fazer. Então, a todo momento, a nossa carne está ali, mandando eu fazer o que Deus não mandou fazer. Então, Paulo entende que o bom combate não são as vitórias externas, mas sim a vitória interna. Não adianta eu pregar e falar para que as pessoas vivam, se eu não consigo viver. Porque Jesus já chamava isso de hipocrisia. Fariseus, escribas, colocam carga pesada em cima do povo, mas você mesmo não carrega alguma. Sepulcro caiado, coloca coisas para os outros fazer, mas vocês não fazem. Paulo entende que se ele começar a pregar para as pessoas viver o que Deus está mandando, porém ele não viver, ele é um hipócrita. Não, é escola dominical, tá? Está na lição. Palavra aqui de exortação é do pastor. Amém. Não estou aqui exortando a igreja, não. Estou aqui só pregando, tá? Está na lição. Eu estou na lição. Combati o bom combate. O bom combate não é Adalberto sair da casa dele, vir aqui de manhã e dar um sermão bonito. O bom combate é Adalberto, depois de falar tudo que falou, continuar vivendo o que foi falado. Porque se eu só falo e não vivo, sou hipócrita. Combati o bom combate. Como assim, Paulo? Eu tinha um espinho na carne. Ele estava ali. Não deixou eu ficar soberbo. Quando eu achei que não dava, a graça me bastava. Quando eu vi que não dava, pedia perdão. Eu só não posso me entregar. Para quem? Para quem, Paulo, você não pode se entregar? Para mim mesmo. Paulo, para quem você não pode se entregar? Paulo, para quem você não pode desistir? Eu não posso desistir de mim mesmo. Eu prego Jesus, porque eu não desisto dos outros. Por que eu não vou viver a Cristo? Para não desistir de mim mesmo. Meus irmãos, no seminário eu fiz um trabalho sobre suicídio. Meus irmãos, o que tinha de pastores, líderes, lá, ó, na relação daqueles que suicidaram, eu me assustei. Eu falei, meu Deus, eu achando que suicídio só era para quem não era crente. História de homens, de líderes que pregavam, ministravam. Quando foi no outro dia, morreu. Mas morreu de quê? Enforcado. Quem enforcou? Ele mesmo. Como assim? Ele mesmo. Ganhando do lado de fora, mas perdendo do lado de dentro. Deus me mostra pessoas aqui nessa manhã desse jeito. Que o problema não são as vitórias do lado de fora. É notório as vitórias que você tem do lado de fora. Mas só Deus está enxergando as derrotas que você tem do lado de dentro. Do lado de fora, você parece que é alguém que está muito forte. Mas do lado de dentro, Deus já te viu. Deus já te olhou por dentro hoje. E está vendo que você está desistindo de você mesmo. Meu Deus!
Não larga ministério, não larga chamado, não larga nada. Mas pro lado de dentro já está desistindo. Deus te trouxe aqui nessa manhã para mudar o quadro da tua história. Sabe por quê? Porque a mudança que Ele tem para a tua vida, para a tua história, não está do lado de fora, está do lado de dentro. Ei, Ele vai começar a mexer do lado de dentro. Deus vai te visitar por dentro hoje. Esse sorriso é tudo capa. Está sorrindo para não mostrar a tristeza que está do lado de dentro. Mas aquele que te enxerga por dentro. Porque quando Ele te escolheu, tu não estava nem fora. Estava dentro, foi no oculto. O salmista vai dizer: ainda informe dentro do ventre da minha mãe. Os meus ossos ainda não estavam nem. O Senhor já tinha me visto. Deus está te vendo por dentro hoje. E você não vai embora. Tu não vai voltar para a tua casa. Da mesma forma que você chegou. Eu te vi por fora. Mas o meu Deus te viu por dentro. Meu Deus, meu Deus. Combati o bom. É discurso de alguém que lutou e venceu. Combati o bom. Acabei a carreira, guardei a fé. Por que que ele conseguiu acabar a carreira? Porque conseguiu vencer o combate. Porque se eu não consigo vencer a mim mesmo, como é que eu aposento? Não tem como. Eu morro no caminho. Paulo está dizendo: acabei a carreira, sim. Guardei a fé, sim. Mas só foi possível porque eu consegui vencer a mim mesmo. Eu disse para você aqui nessa manhã que era uma manhã profética, não disse? Eu disse para você que os seus pés te trouxeram uma geografia. Mas se você se permitir, o teu coração vai te fazer adentrar um ambiente. E existe um ambiente aqui de revelação e de cura. Mas não é cura para dor de cabeça, não é cura para pé inchado, não é dura para não. É cura para a alma, viu? Deus te trouxe aqui antes de findar 2025, porque Ele não quer que você entre em 2026 com as mesmas doenças que você está dentro de você. Deus, Ele quer dizer para você: ei, não vai ser em 2026 que eu vou te curar. Eu já estou começando hoje. Se você abrir o teu coração e entrar nesse ambiente, tu já vai sair dessa manhã de forma diferente da que você chegou. Me permita, pastor Ariosto. Paulo não está dizendo, Paulo não está dizendo, melhor, Adalberto como ovelha de bairro Salvador, não está dizendo assim: o pastor Ariosto combateu por mim o bom combate. Adalberto não está dizendo, o evangelista Silvio combateu o bom combate por mim. Nome do irmão? Presbítero Jorge. Paulo não está dizendo que Barnabé, Silas, Pedro, alguém combateu o bom combate por ele. Ele está dizendo que combati, ou seja, a responsabilidade é minha, tá? Vou repetir isso aqui. Não foram os de fora que deveriam combater as tuas guerras. As tuas guerras é responsabilidade sua. Não quero ser grosseiro, mas o teu problema é problema teu. Não estou querendo ser ogro. Não estou querendo ser ogro. Mas o meu problema é problema do presbítero Gessé? Não. Pastor Ariosto?
Não. Eles podem ajudar? Sim. Eles podem orar? Sim. Mas resolver? Eu. Porque enquanto você não entender que você não pode terceirizar os teus combates, você nunca vai dizer combati e venci. E Deus manda te falar nessa manhã. E só está estendendo porque você ainda não tomou postura nem posicionamento. Continua terceirizando. Uma responsabilidade, um problema que é teu. Adalberto, escola dominical, que palavra dura é essa? Irmão, a palavra é dele. Tem até uma música que vai dizer assim, vai reclamar com ele. O bom aqui é que você reclama não comigo, é com ele, tá, meu irmão? No final do culto, se tu vir, pode parar. Não, vai reclamar com ele. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que Deus disciplina a filhos, a todo aquele que Ele ama. Se tu está sendo disciplinado, fica triste não. É porque Deus te ama. Bastardo não tem pai para corrigir, mas filho tem. Adalberto, tu vem trazer uma palavra de correção? Não. Eu volto a dizer, palavra de exortação cabe ao nosso pastor. Eu estou aqui debaixo de uma palavra profética para a tua vida, que se você abrir o teu coração, você vai sair de forma diferente. Então, combater o bom combate não é as vitórias dos outros. Combater o bom combate está relacionado às minhas vitórias pessoais. E muitas delas, ou na maioria delas, não é do lado de fora, mas é do lado de dentro, de dentro. Tudo bem que o texto, ele está usando um exemplo atlético, pá. Mas quando ele fala que está subjugando, é o Salmo 42. As minhas lágrimas têm sido o meu sustento. Quando me dizem de dia e de noite, aonde está o teu Deus? Ó, o lado de dentro gritando. Só que alguém que tem maturidade espiritual e entende que tem que combater o bom combate e a responsabilidade é dele, a mesma que gritou, aonde está o teu Deus? Vai ser a mesma que vai ouvir, aquieta-te minha alma. Por que te perturba dentro de mim? Quem manda aqui não é tu, é eu. Quem está no controle não é o sentimento, não é as emoções. Porque eu até quero fazer o que é errado, mas não posso. Você está até me pedindo para fazer o que não deve, mas eu não posso. Por quê? Porque além da alma, eu tenho um espírito que eu recebi dele. E esse é o espírito que governa, não é minha alma. Então, para combater o bom combate, não vai com a alma, vai com o espírito. Por quê? Porque se tu entrar com a carne, com a alma, tu já está derrotado. Então, combater o bom combate é entender que, por mais que a carne esteja trêmula, o espírito tem que estar forte. O problema é que a gente inverte o negócio, né? A gente inverte o negócio. A gente quer mandar o cachorro lutar com o leão. Inverte. Pede o leão para lutar, para você ver. Estamos querendo que o mais fraco vença o mais forte, ainda estamos querendo orar para Deus. Deus. Tem oração que não é oração, irmão. Cuidado. Tem oração que é mais ação do que falar. Então Paulo vai dizer, combati, porque a responsabilidade é minha. Quem entende que foi chamado, escolhido, separado e tem um propósito, também tem que entender que a responsabilidade de permanecer fiel é dele. Então, nessa manhã, você não vai embora. Você não vai sair daqui só se você quiser. Sem Deus mexer por dentro de você em algumas coisas. Tem algumas coisas que precisa sair, viu? 2026 está às portas. E Ele separou a manhã de hoje para fazer você deixar em 2025 o que tem que ficar em 2025. Você não pode adentrar em 2026. Sabe por quê? Porque senão nada muda. Porque se você não muda, nada muda.
Então Paulo entende, combati o bom combate. A responsabilidade é minha, o dever é meu, o problema é meu, então eu vou. Só que tem um porém. Você vai, o problema é seu. Só que entenda uma coisa, você não está sozinho. Por quê? Porque aquele que te escolheu desde o ventre da tua mãe, permanece com você até agora para te dar vitória. Então o fato de saber que o problema é meu, me assusta, até me assusta. Mas saber que eu não estou sozinho, já me dá um conforto muito grande. Você, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho nessa guerra. Você não vai perder para você mesmo. Em nome de Jesus, Deus vai te fortalecer nessa manhã, viu? Tudo aquilo que te traz fraqueza do lado de dentro, Deus vai arrancar nessa manhã e vai te fortalecer. Por quê? Porque Ele quer que você acabe a carreira. Ele quer que você alcance a fé. Ele tem uma coroa preparada, porque Ele é o justo juiz. E Ele não quer que você pare no meio do caminho. Ele quer que você termine a caminhada. Mas entenda que o sofrimento faz parte dessa caminhada. Pastor Eusto, posso pedir para se colocar de pé? Posso fazer uma oração? Se coloca de pé. Não mexo, não vou mexer e nem